Olá, minha gente, aqui é o João Clímaco, eu sou sociólogo, professor e como vocês sabem, eu trabalho na gestão de recursos hídricos através da coordenação do FONASC, Fórum Nacional da Sociedade Civil do Comitê de Bacia, e que atua na perspectiva de fortalecimento do segmento na política de recursos hídricos. E o FONASC começou esse trabalho, surgiu dentro do INCOB, e temos uma história de avaliar, de ver como tem sido o desafio da sociedade civil para se colocar como força política que impacte nos processos decisórios de gestão das águas. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o INCOB, Encontro Nacional de Comitê de Bacias, que aconteceu no dia 21 a 25 de agosto, lá em Natal, onde estavam presentes vários comitês de bacias, uma quantidade imensa de comitês de bacias. Como vocês sabem, os comitês de bacias são instâncias criadas no âmbito da Política Nacional de Recursos Hídricos para participar do processo decisório sobre os usos das águas dos rios brasileiros. O INCOB foi muito participativo, teve muita gente de várias partes do país. O país hoje tem mais de 220 comitês, e tinha muitas representações de vários estados, e a gente estava lá. Estavam lá também vários representantes e pessoas que atuam no FONASC em comitês de bacia. Foi um momento muito interessante porque a gente ajudou a melhorar a percepção de como anda a política de recursos hídricos, que é esse tema que eu vou também tratar aqui por conta desse momento específico do INCOB. O INCOB é essa institucionalidade criada no ambiente da política de recursos hídricos já há muito tempo, já está no 25º, acontece de 2 em 2 anos, de ano em ano, e uma série de posicionamentos que o FONASC desenvolveu nesses anos todos tem sido muito claro no sentido de que esses encontros tenham efeitos positivos e políticos no sentido de fortalecimento da participação social e do próprio fortalecimento do comitê. Na nossa perspectiva, a política de recursos hídricos só se efetiva com fortalecimento do comitê e principalmente com fortalecimento da sociedade civil, do segmento da sociedade civil dentro desses organismos. E quando eu falo sociedade civil, como a legislação está passando por um processo muito de confusão conceitual, como sempre foi, e isso não foi à toa, foi proposital, eu estou falando dos setores sociais que se afirmam, que se colocam nesses ambientes, demandando políticas, demandando soluções, denunciando questões e afirmando a necessidade de sanar dificuldades que existem para que esses comitês sejam efetivos. O INCOB, portanto, ele vem com uma ideia de somar, de juntar gente, mas na perspectiva nossa do FONASC, a gente tem uma história uma análise crítica, porque nesses 20 anos de FONASC, de INCOB e de sociedade civil, o que nós estamos vendo é uma conjuntura marcada por o enfraquecimento dos próprios comitês de bacia. Os comitês de bacias não estão sendo atores proeminentes no processo de tomada de decisões de questão das águas, todas elas muito recorrentes e presentes no dia de hoje. E isso é uma avaliação do FONASC. O FONASC tem uma história muito rica de participação em comitês. Nós estamos em vários comitês de bacias no Rio, já estivemos vários comitês de bacia no Rio, hoje nós estamos no Serri do Rio e estamos no Guandu. Nós estamos nos Conselhos da Bahia, nós estamos em vários comitês de bacia em Minas Gerais, nós estamos no Distrito Federal, nós estamos no Mato Grosso, no Maranhão, em comitês de bacia. E além de ter uma história de muito ativismo para fomentar essa política. Mas nós não podemos fomentar essa política sem levar em conta a necessidade de corrigir rumos que ela tem equivocados e que são objeto de várias denúncias, de várias matérias. Vocês podem entrar na nossa página, você vai ver que a política de recursos hídricos tem uma carência de uma afirmação
melhor da sociedade civil. E essa afirmação não acontece porque a estrutura da política começou de maneira subliminar, enfraquecer os comitês e, ao mesmo tempo, enfraquecendo a sociedade civil. O FONASC congrega várias entidades que estão nesses espaços e estamos vendo uma situação muito desafiante que precisa ser colocada no contexto marcado por 4 anos de governo que agravou ainda mais essa situação. O governo do Bolsonaro ele veio para jogar uma pedra de cal na solução que a gente está tentando fazer para melhorar a representação e a participação social nesses colegiados. O que aconteceu nessa conjuntura? Nessa conjuntura, a gente viu foi que o setor público ele ficou hegemônico dentro da política de recursos hídricos. Os usuários, por sua vez, eles participam do gerenciamento na perspectiva de resistências para algum interesse deles que não está dando certo. E atuando por fora dessa estrutura de gestão, nas suas negociações com o governo para liberação de licenças e outorgas. Acontece na mineração, acontece no setor elétrico e acontece também em outro setor agrário. Quer dizer, a representatividade nos comitês está sendo enfraquecida nesses tempos e, ao mesmo tempo, o potencial de tomada de decisão desses espaços. O ICOB, por sua vez, ele não resgata essa dimensão contraditória que está vivendo o comitê. Ele faz uma festa e, dentro de uma perspectiva eterna que já existe há 20 anos, de um certo ufanismo que o comitê é a solução para os problemas, e não está sendo. E, ao mesmo tempo, um ufanismo com participação social. Mas, se for ver, muitos desses atores que estão nos comitês estão tendo atitudes extremamente constrangedoras e restritivas à participação social. E, nesse contexto, a gente tem que ver que não existe uma uniformidade de tipo de atuação de comitês do Brasil. Na perspectiva, sob o ponto de vista, tendo como parâmetro os próprios instrumentos, as normas e a base legal que mostra o sistema de gestão, estamos vendo uma disfunção e a gente vê no INCOB um certo ufanismo como se tivesse tudo recomeçando, como se tivesse tudo ainda para fazer e saindo do objeto que é construir uma política pública para o público e para a sociedade. É um discurso de legitimidade daqueles que estão dentro do sistema para dentro do sistema. E, na verdade, um sistema de gestão, seja de qualquer política pública, ele só se consolida quando ele tem um feedback da sociedade e quando ele produz um resultado para a sociedade. Então, a nossa impressão é que o INCOB, ele não trabalha essa dimensão e faz uma grande festa, mas que, no sentido de gerenciar o que é possível, mostrando regras de gerenciamento, mas as contradições desse gerenciamento, os interesses que estão em voga, não é explorado. E como atualmente o sistema nesses 20 anos ficou hegemonicamente dominado pelo setor público, isso é um perigo, porque o setor público ele assume o discurso da sociedade como se fosse protetor, tutelador da sociedade, e na verdade não é. E na prática, nos comitês de bacia, nós estamos enfrentando o enfrentamento os posicionamentos assim de tentar restringir a participação social. Acontece nos comitês federais e muito mais nos comitês estaduais. E ainda mais, numa realidade marcada por tantos desníveis, por exemplo, no Maranhão, os comitês de bacia do Maranhão que estão começando agora, quem está entrando está querendo aprender o quê? A se deslumbrar com uma luxúria burocrática, né, de estar ali, mas não conseguir ver a dimensão do poder político que a sociedade deveria ter e ser intervencionista de maneira mais incidente dentro da política. Nos comitês de bacias, o que a gente tem visto são comportamentos mais esdrúxulos. Uma situação muito curiosa é que das últimas eleições dos comitês de bacias que a gente participa, temos visto dificuldades imensas de aglutinar setores da sociedade civil
consequentes e afirmativos, que vejam o comitê como espaço de luta política para solucionar o problema. A palavra luta política é um palavrão na lógica desses setores que criaram o comitê, e ainda tem essa ideologia de que o comitê é o parlamento das águas, onde as classes sociais estão todas se abraçadas, as raças estão todas iguais, e os gêneros estão todos iguais, e os problemas são discutidos são discutidos, mas não são resolvidos. Quando são discutidos? Porque até para pautar o comitê, a sociedade civil tem tido problemas. E que sociedade civil nós temos agora? Nós temos uma profusão imensa de ONGs falsas ligadas ao setor usuário. Nós temos uma profusão imensa de ONGs e associações ligadas às corporações profissionais. Nós temos uma profusão imensa de sociedade civil, de organizações, de falsas ONGs, de funcionários públicos. E nesse espaço a gente vê que quem está na luta vai gastar energia com resultados mais concretos. Então, a percepção que eu tenho da sociedade civil, e isso é muito claro no comitê, é que se criou-se um sistema corporativo. Você vê, pelo que eu vi lá, é uma congregação de pessoas já de idade. Quem está no sistema não sai, quem está dentro, quem está fora não consegue entrar, e quem está dentro não sai. Então, nós temos uma anomalia que precisa ser resolvida, que vai condenar os comitês a deixar de existir como força de mudança social, de construção de política para a sociedade, para ser um órgão burocrático. E aí, gente, continuando a nossa conversa, a partir da experiência do INCOB, em agosto desse ano, no 25º INCOB, Encontro Nacional de Comitê de Bacia, vemos que nós temos 3 atores distintos que, por si só, cada um dariam para, a partir de cada variável, de cada segmento desse, a gente fazer 1000 interpretações de como anda a política de recursos hídricos. Nós temos sociedade civil, nós temos Estado, né, e Comitê de Bacia. Esses 3 atores são imprescindíveis para se construir a ideia de uma política pública. Só que todos esses 3 atores, nesses últimos 20 anos, passaram por transformações e mudanças de desafios por conta de mudança de conjunturas mil, inclusive com um governo extremamente destrutivo que nós tivemos agora, até o ano passado, que praticamente inviabilizou a construção de uma ideia de gestão participativa. E nós estamos nessa história há 20 anos e fomos testemunha do ufanismo e da alegria e toda uma fé e toda a capacidade de agregação que a ideia de gestão compartilhada foi mais ou menos parecida com o SUS. Tinha de poder agregar e valorizar as identidades políticas de vários setores sociais. Na prática, isso não se sucedeu de uma maneira consequente, porque nós não vemos hoje comitês com pautas identificadas com a realidade, sim uma pauta burocrática. Na prática, nós vimos o fortalecimento do setor público, que tem uma essência ainda muito marcada pelo corporativismo, pelo patrimonialismo. É o caso, por exemplo, do Mato Grosso, né? E em São Paulo, todos esses lugares, a gente vê, se a sociedade não se expressa e não tem uma identidade afirmativa numa determinada estrutura política, o Estado vem com os seus progressistas e termina havendo uma outra disputa política entre a sociedade civil e o Estado. E quando eu falo sociedade civil, que no âmbito da política de recursos hídricos, organizações civis são um leque muito grande de entidades, não só somente entidades ambientalistas, essa é uma discussão recorrente. A gente fala de sociedade civil que tenha atitude. Essa sociedade civil que pauta os comitês, que elabora, que questiona, que monitora a aplicação dos recursos da cobrança, ela é questionada e ela é perseguida dentro dos comitês. E esse cenário tem que ser mudado, né? O INCOB, ele refletiu desse ano uma coisa que é essa insatisfação que está sendo sentida por outros setores. No contexto na conjuntura agora de implementação da emergência do INCOB agora, surgiu um processo
de eleição da nova coordenação do INCOB, ou seja, direção de comitês se organizaram numa chapa para assumir a coordenação do INCOB com uma proposta de mudar essa realidade ou alterar essa realidade. Conversando com algumas pessoas mais de história bem assim consequente no âmbito da política de recursos hídricos, a gente ainda tem uma expectativa que esse desafio vai ser muito difícil de ser implementado, porque foi criado um sistema que se consolida sobre bases de pequenos privilégios e não de formatar um produto para a sociedade, e a sociedade mostre para nós que esse comitê está atuando de maneira compatível e sintonizado com a realidade social. Então, a gente está vendo isso na prática. E a nova chapa que foi criada com um companheiro que é do comitê estadual, e atua no comitê estadual aqui em Minas Gerais, o Maurício, ela foi uma costura que reflete uma insatisfação também de quem está em comitê e que está sentindo que tem que ter mudanças. Nós precisamos ter um INCOB de organizar um evento. Nós precisamos ter um INCOB que reflita uma crise política que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter um Fórum Nacional que reflita essa realidade. E, de certa forma, isso começou a ser sentido nos últimos 2 anos, quando um grupo de pessoas que estão dentro do comitê, que participa dessa institucionalidade, começou a ver que tinha que ter uma atitude, não somente de dentro para fora, mas porque de fora para dentro nós estamos vivendo um governo de quase de exceção, no sentido de destruir a participação social nas políticas públicas, não só de recursos hídricos. Então, a gente teve uma articulação, evidenciou-se o surgimento de uma articulação de pessoas no ambiente do Fórum Nacional, querendo mudar isso, de certa forma, e no encontro de uma ansiedade decorrente dos problemas que a gente está colocando aqui, na necessidade de politizar o papel dos comitês no âmbito das políticas públicas no Brasil. E foi eleita uma nova diretoria do Fórum Nacional, que, por sinal, como eu já falei, com um companheiro do FANASC que atua no GD8 e nos comitês afluentes do Paranaíba. Com uma proposta de mudança disso, de fazer novas pautas identificadas com essas demandas sociais, de organizar uma presença mais firme junto aos setores decisórios em Brasília, inclusive acatando uma carta da sociedade civil que se organizou, vários membros da sociedade civil que se organizou no INCOB, que fazem parte do comitê, e eles fizeram um pleito para essa direção do Fórum Nacional, nova direção, se comprometer com algumas mudanças e atitudes mais firmes, no sentido de fortalecimento da política de água. Na verdade, a conjuntura atual está mostrando que vários setores sociais estão encaminhando ao governo federal essa demanda, de maneira dentro da perspectiva de cada setor. E a gente está vendo que o governo atual está totalmente fora de projeto para ver a água como um elemento fundamental de política pública, porque são pressões que acontecem no âmbito da superestrutura. O Congresso Nacional não aprovou o Ministério da Minas de Meio Ambiente como o locus privilegiado das instâncias de gestão, como o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que até agora não foi reeditado no novo governo. Então, são tudo demandas políticas que precisam ser bem verbalizadas, afirmadas, em consonância com demandas reais que as populações estão sentindo nos comitês, que, por sua vez, alguns não conseguem pautar e ficam seguindo uma pauta burocrática do órgão gestor, como se fosse uma questão de, primeiro, montar um sistema para depois cuidar do objeto, que é a água, e atender a sociedade. Nesse sentido, o FONASC já está bem consciente de que nós tivemos uma experiência de 20 anos que mostra claramente que essa política, como ela já nasceu com um problema congênito, que é a facilidade para o falseamento
da representatividade da sociedade, dos movimentos sociais, a gente criou-se um ambiente de leniência com certas práticas que não são educativas para a gestão das águas. E a gente tem várias ONGs aí que estão sendo cooptadas, cria blocos para que evite que os movimentos sociais entrem no comitê. Não é à toa que existem movimentos sociais que passam longe de comitê no Brasil. A estrutura social da luta pelas águas do Brasil não é totalmente absorvida pelos comitês de bacia. Por quê? Porque os comitês, estruturalmente, eles não estão sendo receptivos. Isso foi uma coisa provocada. Foi provocada porque foi uma política pública que surgiu em cima de uma construção que veio de 97, da década de 90, onde a água não era pauta dos movimentos sociais. O sindicalismo estava totalmente reprimido, os movimentos sociais estavam bastante enfraquecidos. Mas o ambientalismo cresceu. Mas a gestão da água não é uma gestão só na visão conservacionista do meio ambiente. A gestão da água é uma visão muito maior, porque você quer conservar um patrimônio hídrico e, ao mesmo tempo, possibilitar que ele seja usado democraticamente. Então, o INCOB não está atendendo essas visões e, ao contrário, está servindo lugar de afirmação do estamento burocrático que está hegemonizando a estrutura e está sendo lugar também de enganar aquela sociedade civil que chega para aprender e não sabe o poder que tem, como acontece com alguns estados nordestinos que estavam tendo uma atitude assim de primeira mão lá, e às vezes se engana com aquilo ali, como se aquilo ali fosse politicamente pedagógico, e não sabe que a gente tem que fazer nossa agenda e implementar o nosso trabalho dentro dos comitês de maneira consequente e técnica, sabemos usar as forças para isso e combatendo assim os desvios conceituais, a produção de ideologia falsa de que nós somos carneirinhos que vão ficar parlamentando dentro do comitê, onde o setor usuário está todo bem estruturado para defender seus interesses. Então, gente, o vídeo de hoje foi para mostrar que, através do INCOB, nós detectamos uma conjuntura não alvissareira sobre a realidade da política nacional de recursos hídricos. Aliás, nós confirmamos a nossa avaliação permanente que o Funasc tem, que é uma política pública, ela só funciona se ela tiver realmente a participação social regulamentada, acertada, e não um lugar de falseamento da participação social. O vídeo de hoje foi para mostrar que o INCOB ainda está longe de ser um lugar onde a política de água, para as águas, e de água e para as águas, esteja mostrando eficácia e mostrando também um cenário de atores que não estão com compromisso com a água. É uma coisa burocrática ainda, é uma coisa que reforça o valor econômico da água e em detrimento do seu valor social. A gente agradece a sua atenção, nós vamos voltar com nossos vídeos. O INCOB tem aqui na página do Funasc várias matérias, inclusive historicamente nós temos uma série de artigos dentro da nossa página que mostra a nossa luta permanente para que esse Fórum Nacional tenha uma identidade política realmente séria, não só de gerenciamento, mas de gestão política da água.